Hey everyone, how are you? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você deve encarar o aprendizado de preposições. Então, dá uma olhada aí. Bom, então vamos falar sobre preposições hoje. Como que você deve aprender preposições? Bom, em primeiro lugar, o que é uma preposição? Preposições são partículas, pequenas palavras que a gente usa para ligar uma palavra na outra, tá? Então, em português seria, por exemplo, em, para, de, sobre. Então, tem uma infinidade. Em inglês são aquelas palavras in, at, on, to, about, tá? Também gera bastante confusão. No caso das preposições, a gente tem duas situações principais. Existem preposições que têm um significado claro, então são mais fáceis de aprender. Então, por exemplo, embaixo. Simplesmente a palavra embaixo é uma preposição e você entende o que ela significa, né? Ela indica a localização de alguma coisa, está embaixo da mesa. Em inglês também, né? Você tem a palavra under, que equivale a embaixo. Então é simples de aprender, porque você, entendendo a tradução, o significado, você usa corretamente na maioria das situações. Agora, existem aquelas preposições que são de encaixe. Então, por exemplo, em português você tem a preposição de. O que significa de? Não tem um significado, é simplesmente uma palavra que a gente usa para encaixar uma palavra na outra, tá? Então ela é a ligação de uma palavra na outra. Não tem um significado para nós isso. Se eu falar para você o que é de, não tem como você explicar, né? Você sabe colocar numa frase, mas você não tem um significado próprio. Em inglês você também tem palavras desse jeito, que tem... Você tem que usar, mas não tem um significado próprio. Bom, é especificamente dessas preposições de encaixe que eu quero falar para vocês hoje, tá? Quero mostrar como que você deve ver o aprendizado disso. E vou dar alguns exemplos também. Bom, existem três situações principais nesse tipo de preposição, tá? Então eu vou dar alguns exemplos para ficar bem claro. Tá, então vamos ver o primeiro exemplo. Eu gosto de pizza. Então, nessa frase eu tenho a preposição de. Se você perguntar o que é de, né? Para a gente, né? Se um estrangeiro estivesse aprendendo português e perguntasse para você o que é de, para que tem esse de aí? Não tem como você explicar. Você simplesmente diz que é assim que a gente fala e você deve falar dessa forma. Então, em inglês é a mesma coisa. Aí o que acontece? Existem casos em que em português a gente tem a preposição e em inglês não. Então, nessa frase, eu gosto de pizza. Em inglês você diz I like pizza. Então, em inglês você não tem o de, você não tem nenhuma ligação entre o like e a próxima palavra, tá? Bom, segunda situação é a seguinte. Eu escuto música. Então, nesse caso, em inglês, você diria I listen to music. I listen to music. Então, nesse caso, em português, a gente não tem nenhuma ligação entre o escutar e a música, mas em inglês tem esse to. Então, listen to é escutar música, né? Listen to music. Então, você tem que colocar o to, embora em português você não traduza, porque a gente não tem nada, né? Nenhuma ligação, entendeu? E a terceira situação é assim, não se preocupe com isso, não se preocupe com isso, presta atenção nesse com. Em inglês você diria, don't worry about it. Don't worry about it. Então você está vendo que com, normalmente os alunos associam com with. Tá certo, só que você tem que entender que nem sempre que você fala com em português, você vai usar o with em inglês, tá? Então quando coincide é ótimo, mas nem sempre coincide. Então nesse caso você usa worry about. Tá, uma associação que você não deve fazer, né, que normalmente o aluno fala, então about pode ser com. Tá, você não deve fazer esse tipo de associação porque isso é muito confuso, tá? Acaba não sendo a realidade. O que você deve fazer é se preocupar com, então essa ideia, em inglês você diz worry about. Tá? Então não faça associações assim de pedaços, sempre aprenda o bloco, a ideia. Então essa ideia em português eu expresso com essa ideia em inglês, né? Com essas palavras. Tá? Então a mesma coisa para as outras. Gostar de, em inglês, é like. Ouvir, em inglês, é listen to. E se preocupar com, em inglês, é worry about.
Então você deve aprender as preposições dessa forma. Então esse é o ponto principal que eu quero passar para vocês. Essa forma de enxergar o aprendizado da preposição. Ela faz parte de determinadas palavras, então por que você já não aprende? Quando você aprender a palavra principal, presta atenção qual que é a preposição que vem junto, né? Você já aprende, porque depois não tem como você saber, né? Se você vai pela tradução, você tem grandes chances de errar e não existe uma regra para isso, né? Qual que é a regra para usar gostar de? Por que o gostar tem o de? Né? Em português também a gente não tem isso, ok? Beleza, então eu separei mais alguns exemplos aqui comuns que normalmente são diferentes, tá? Então olha só, vamos supor que você queira falar depende do dia. Então em inglês você vai falar it depends on the day. It depends on the day. Então depender de, você diz depend on, tá? Então é dessa forma que você deve aprender. Outro exemplo, né, o pessoal erra bastante. O que aconteceu com você? Em inglês você vai dizer what happened to you? What happened to you? Então tá vendo? Acontecer com é happen to, não é happen with, tá? Por quê? Não tem explicação, é assim que funciona, né? Quando a gente aprende outro idioma, você tem que aprender como eles falam, não querer que o outro idioma seja igual ao seu, né? É muito comum o aluno ficar questionando, mas por que inglês não é assim, não é assado? Não, nós estamos simplesmente mostrando como é, tá? Então você aprenda como é, não tente mudar, não tente que o inglês seja do jeito que você gostaria que fosse. Ok, outro exemplo. Eu penso nela o tempo todo. Então em inglês você vai dizer I think about her all the time. I think about her all the time, tá? Então, pensar em alguma coisa ou em alguém é think about. Outro exemplo, eu preciso falar com você. Então você vai dizer I need to talk to you. I need to talk to you. Então, falar com é talk to. Outro exemplo, eles estão conversando sobre o acidente. They are talking about the accident. They are talking about the accident. Então, conversar sobre alguma coisa é talk about. Então, lembra sempre do bloco. Eu não vou dar uma lista infinita de exemplos, né, porque isso não tem fim, mas o grande ponto aqui que eu queria que você entendesse é esse, de você aprender a preposição junto com a palavra que ela faz parte, tá? E não ficar tentando adivinhar qual a preposição que você usa com determinada palavra, porque isso não faz muito sentido. Bom, eu dei alguns exemplos dos mais comuns. Existem situações que você pode usar mais de uma preposição, tá? Então, por exemplo, conversar com, você pode falar talk to, que é o mais falado, o mais comum, e também você poderia falar talk with, né? Realmente usar o com. Então, nesse caso está certo. Nem sempre você pode fazer isso, mas nesse caso pode. Então existem algumas palavras, alguns verbos, algumas expressões que você tem mais de uma opção sem mudar o significado. E existem situações que você tem preposições diferentes, mas com significados diferentes, tá? Então dependendo da preposição que você encaixa, você está dizendo coisas diferentes, ok? Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo, alright? Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like aí pra gente, deixe seu comentário e se inscreva no canal, tem um link aqui embaixo, ok? Então é isso. See you next class. Bye bye. Até a próxima aula.